Romanos, capítulo 7. Neste estudo, nesta parte 1, eu estarei abordando um entendimento interessante e profundo que o apóstolo Paulo quis passar no início do capítulo 7 de Romanos 7. Neste estudo, irei estar lhes dando o verdadeiro entendimento de que o apóstolo Paulo nos disse neste capítulo. Mas nesta parte 1, eu estarei usando os versos de 1 ao 4 de Romanos capítulo 7, pois só nestes versículos tem muito assunto, coisas profundas que o apóstolo Paulo escreveu, e por isso tenho que dividir Romanos 7 em duas partes. A primeira parte será esta, porém a segunda parte eu irei postar o áudio depois, que trata dos versos 5 ao 27, que o apóstolo vai falar da luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. E isso é muito interessante e também é profundo, mas nesta parte estarei tratando dos versos 1 ao 4. Este estudo irá tratar do assunto sobre as duas casas de Israel. Embora este estudo fale sobre quatro versículos de Romanos capítulo 7, tem muita coisa que eles nos dizem e, portanto, estarei lhes anunciando este mistério de novo. Esse mistério ele é relatado em Romanos de capítulo 7, mas infelizmente muitas pessoas, principalmente os calvinistas, eles não conhecem esse mistério. Eles tentam interpretar Romanos 7 e nem sabem interpretar Romanos 7 de maneira correta. Eles interpretam de maneira equivocada e errada em suas pregações. Mas este estudo estará lhes mostrando como entender verdadeiramente Romanos capítulo 7. Bom, no estudo passado, eu tratei a respeito da salvação ser pelas boas obras da fé. Esta carta aos Romanos, ela traz consigo muitas coisas da riqueza, da sabedoria de Deus. Muitas coisas o apóstolo Paulo fala nesta carta. E Paulo quer nos trazer um entendimento verdadeiro a respeito da salvação para os gentios, que essa salvação chegou aos gentios e que estava sendo anunciada pela lei de Moisés, pelos salmos e pelos profetas. E Paulo, em Romanos de capítulo 7, nos diz o seguinte: porventura ignorais, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, essa mulher estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu esse mistério que ele acabou de falar nos versos 1 ao 4. Em Romanos de capítulo 7, Paulo inseriu o lado espiritual das coisas, o lado espiritual a respeito do casamento. E a revelação é o seguinte, meus irmãos: Jesus se casou com Israel, a noiva, no Monte Sinai, mas Israel se torna uma mulher adúltera, e depois acontece a divisão de 12 tribos de Israel, e por isso fica a casa de Judá, 2 tribos ao sul, e casa de Israel, 10 tribos ao norte. Então Deus, ele fala nos profetas como se estivesse falando com duas mulheres após a divisão do reino. E isso era enquanto o marido dessas mulheres vivia, que é uma única mulher, mas só que casa de Judá e casa de Israel se dividiram. Pois quem se casou com eles no Monte Sinai foi o próprio Cristo.
E enquanto Cristo vivia, essa mulher era dele. Israel foi chamada de adúltera, porque a lei dizia, não adulterarás. Mas Israel foi chamada de adúltera porque ela estava ligada ao marido pela própria lei de Deus. Ela pecou, ela adulterou com outros deuses, com deuses estranhos. O verso 3 de Romanos capítulo 7 mostra que Cristo é o marido que veio e morreu, e por meio da sua morte livrou a mulher da antiga aliança. E a mulher é o Israel. As pessoas no tempo do apóstolo Paulo queriam praticar a lei de Moisés, mesmo crendo em Cristo, e eles praticavam a lei de Moisés por falta de conhecimento. Então veja o seguinte, a lei que Deus, por intermédio de Jesus, deixou a esposa livre, é a lei da primeira aliança no Monte Sinai. E por causa disso, Paulo disse, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo diz aos romanos que eles morreram para a lei, pelo corpo de Cristo, ou seja, a lei nos diz que estamos mortos para a lei. E Paulo, nesta carta de Romanos, não está dizendo que nós não devemos praticar os mandamentos da nova aliança. Paulo diz que estávamos mortos para a lei. Todavia, ele não diz que a lei está morta para nós. Então nós estamos mortos para a lei. E Paulo mostra que, do ponto de vista da lei em geral, Paulo falava que estamos mortos por intermédio do corpo de Cristo, pois a lei mostra que o Messias teria que morrer e ele teve que ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, a lei vê todas as pessoas que creem em Cristo, vê que elas estão mortas pelo corpo de Cristo. Assim, a gente fica livre da primeira aliança. No caso, o povo daquele tempo dos apóstolos que veio a crer em Cristo, que era da antiga aliança, mas só que vieram para a nova aliança, eles se tornaram livres da primeira aliança, pois a lei mostra que todo homem está morto em ofensas e em pecados. Todavia, ela mostra que tem homens que morreram pelo corpo de Cristo. E essas pessoas, elas ganham vida através do Filho de Deus. Cristo morreu e libertou pessoas da antiga aliança para trazer elas para o novo casamento. E o novo casamento traz uma nova aliança. E essa nova aliança é os mandamentos de Deus escrito em nossos corações. E assim, não precisamos mais praticar sacrifícios de animais pelos pecados de ano após ano, festas em sombras, santuário terrestre, etc. Porque Deus traz as realidades das sombras por causa do Filho. Porém, temos que guardar os mandamentos da nova aliança para sermos salvos. Em Êxodo de capítulo 19, nos vai falar a respeito do casamento que ocorreu ao terceiro dia. Veja o seguinte, a história nos diz que Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E Moisés disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte Sinai. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O livro da lei nos diz que Moisés subiu ao monte Sinai, e o Senhor havia descido na nuvem para falar com Moisés. E quem havia descido na nuvem para falar com Moisés? Quem havia descido na nuvem para falar com Moisés foi o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, antes de se fazer carne, ele já existia. Jesus sempre esteve olhando o povo de Israel. Foi Jesus que tirou o povo de Israel da terra do Egito, e Jesus, em espírito,
esteve com Moisés no Monte Sinai. E ele, Jesus, fez aliança com Moisés e com o Israel de 12 tribos. O Senhor Jesus, antes de se fazer carne, esteve ajudando o povo de Israel. O Senhor os alimentava e os auxiliava. Em 1 Reis, de capítulo 11, nos vai falar o seguinte, a respeito da profecia da divisão das duas casas de Israel. Essa profecia nos diz que o reino da casa de Israel, 10 tribos, seria dada para Jeroboão. Entretanto, 2 tribos seriam dadas para o filho de Salomão, que é Roboão. Na verdade, a profecia diz que uma tribo seria dada ao filho de Salomão. E essa tribo é a tribo de Benjamim. Juntando a tribo de Benjamim com a tribo de Judá, fica 2 tribos para Roboão, mas 10 tribos ficaram para Jeroboão, que é um efraimita do reino do norte. Depois da aliança que o Senhor Jesus fizera com Moisés e com todo o Israel de 12 tribos, depois de muito tempo, Salomão começou a reinar sobre o Israel de 12 tribos. Mas o Senhor decidiu dividir as 12 tribos de Israel. O Senhor deu a Jeroboão, que é um efraimita da tribo de Efraim, 10 tribos, porque Salomão não havia andado nos caminhos do Senhor. Porém o Senhor havia dito que tomaria o reino da mão do filho de Salomão, a saber, 10 tribos, e deu a Jeroboão. Mas Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos. Roboão era da tribo de Judá e conseguiu ficar com a tribo de Benjamim. A história nos conta que o Israel, no caso 10 tribos, fez com que Jeroboão, da tribo de Efraim, se tornasse rei sobre todo o Israel de 10 tribos. Mas Roboão reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, homens para lutar contra as casas de Israel, que são 10 tribos. Porém, a palavra do Senhor veio ao profeta Semaías, e o Senhor falou que não era para Roboão, o rei de Judá, lutar contra a casa de Israel. E Roboão era o representante da casa de Judá. E tanto Roboão quanto Jeroboão, a casa de Judá e a casa de Israel, eles obedeceram a palavra do Senhor que veio por intermédio do profeta Semaías. A casa de Israel são 10 tribos e a casa de Judá são 2 tribos. A casa de Israel tem por cabeça Efraim, mas a casa de Judá tem por cabeça a tribo de Judá. Essa foi a divisão das 12 tribos. A casa de Israel ficou ao norte, a casa de Judá ficou ao sul. E por isso se chamam 2 casas de Israel. E depois de algum tempo, o Senhor levantou os profetas Oséias e Isaías para profetizarem coisas a respeito das 2 casas de Israel. Vejamos algumas das coisas que o Senhor falou a respeito das 2 casas de Israel. Profecias interessantes e incríveis que o Senhor anuncia para nós por intermédio desses profetas. O Senhor, em Oséias de capítulo 1, ele vai falar profecias também a respeito da casa de Israel. Ele vai focar também na casa de Israel, e dos versos 1 ao 5, o Senhor diz que quebraria e faria acabar o reino da casa de Israel, que são 10 tribos. Nessa parte, Oséias nos diz que teve um filho chamado Jezreel, e esse nome significa Deus semeia. E por que o Senhor pediu para colocar o nome de Jezreel? Porque Deus disse que iria acabar com o reino da casa de Israel. Como assim o reino da casa de Israel? Irmãos, o Israel segundo a carne era formado por 12 tribos, mas ocorreu a divisão do reino de Israel, e ficou o reino do norte, casa de Israel, formada por 10 tribos, tendo por cabeça Efraim, mas no reino do sul ficou a casa de Judá, formada por 2 tribos. Essas 2 tribos são Benjamim e Judá, como havia dito. Deus disse que o reino da casa de Israel iria acabar, e realmente isso aconteceu. O profeta Oséias prossegue no capítulo 1, nos mostrando que a mulher de Oséias, do próprio Oséias, teve uma filha, e o Senhor disse a Oséias para pôr o nome dela de desfavorecida, mas numa melhor tradução, esse nome desfavorecida deveria ser Lo-Ruhamá, que significa não misericórdia, ou seja, Deus não teria misericórdia das 10 tribos, porque não tornaria mais a favorecer a casa de Israel para perdoar ela, mas da casa de Judá o Senhor teve misericórdia, e a casa de Judá permaneceu, porque era necessário
que de Judá se levantasse o Messias, que é Jesus. O profeta prossegue no capítulo 1, dizendo que a sua mulher teve outro filho. E o Senhor pediu para Oséias que colocasse o nome desse filho de não meu povo, porque a casa de Israel deixaria de ser povo de Deus e Deus não seria mais o Deus deles. Em Oséias capítulo 9, nos mostra que Deus rejeitaria e rejeitou a casa de Israel, e eles andariam errantes entre as nações. Deus rejeitou a casa de Israel. Deus não teve misericórdia da casa de Israel, porque a casa de Israel não usou de misericórdia. A casa de Israel abandonou ao Senhor, adorando outros ídolos, adorando outros deuses. A casa de Israel deixou de ser povo de Deus, e por causa disso, a casa de Israel foi lançada nas nações. Irmãos, outro profeta que nos diz a respeito da casa de Israel, que a casa de Israel seria lançada nas nações e que ela receberia a carta de divórcio, e que a carta de divórcio que ela recebia é a rejeição de Deus, é o profeta Jeremias que vai falar a respeito disso. O profeta Jeremias, no capítulo 3 da sua carta, melhor dizendo, no capítulo 3 de seu livro, ele vai nos dizer que as 10 tribos, elas receberam carta de divórcio, ou seja, elas foram rejeitadas por Deus e lançadas nas nações. Veja o que o profeta nos diz. Disse mais o Senhor nos dias de rei Josias: viste o que a pérfida Israel fez? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel das tribos e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, ela poluiu a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente ela voltou, diz o Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 3, meus irmãos, nos diz claramente que o Senhor havia dado carta de divórcio para a casa de Israel, que são 10 tribos. E quando é dito neste contexto, Israel, quando é dito Israel, está falando a respeito de 10 tribos. E como o Senhor deu carta de divórcio para a casa de Israel? Lembra do que foi dito pelo profeta Oséias? O Senhor fez com que a casa de Israel deixasse de ser povo dele e a rejeitou, porque a casa de Israel adorou outros ídolos. A casa de Israel foi lançada nas nações e deixou de ser amada. Deus não teve misericórdia dela, mas a casa de Judá permaneceu porque, como havia dito, de Judá precisou que se levantasse o Messias, que é o restaurador daquilo que estava perdido. O profeta Isaías, no capítulo 54, ele vai nos falar a respeito da casa de Israel também. Ele vai nos falar a respeito das duas mulheres, casa de Israel e casa de Judá. A casa de Israel, ela recebeu carta de divórcio, ela foi lançada nas nações e ela deixou de ser povo de Deus. Mas o profeta Isaías, ele profetiza a restauração da casa de Israel. Vejamos o que o profeta Isaías nos diz a respeito disto. Ele diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Neste contexto de Isaías, quem é a mulher solitária e quem é a mulher casada? A casa de Judá, ela ficou casada com o Senhor, mas a casa de Israel deixou de ser povo e é a mulher solitária. O profeta Isaías prossegue dizendo: alarga o espaço da tua tenda, estende o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua descendência possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás
da vergonha da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias, torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. O Senhor, teu Deus, diz isso. Meus irmãos, quem é a mulher que foi repudiada, que recebeu carta de divórcio? Essa mulher que foi repudiada, como vimos, é o reino da casa de Israel. Veja que o reino de Israel era 12 tribos, mas pelo pecado de Salomão, o próprio Deus dividiu o seu reino em duas casas, casa de Judá e casa de Israel. Todavia, a mulher repudiada foi a casa de Israel, 10 tribos, mas a casa de Judá, 2 tribos, continuou casada, pois de Judá precisou que se levantasse Jesus Cristo. E o texto diz: porque o teu Criador, casa de Israel, é o teu marido. Isso nos mostra que, no Monte Sinai, como vimos no início, o Senhor se casou com Israel de 12 tribos e deu as leis santas para eles. Mas no verso 4 nos diz que a casa de Israel, a mulher abatida, a mulher que fora repudiada, ela não se lembraria mais da vergonha da viuvez dela. Irmãos, preste atenção nessa revelação que o profeta está nos mostrando. Como é que Deus vai chamar uma mulher de viúva se o marido não morre? E quem é esse marido? Veja que o contexto está nos mostrando que alguém tem que morrer. Mas quem é o marido? Quem é o marido que morre? O marido é o Senhor Jesus Cristo. E quem é a mulher? A mulher é a casa de Israel. Ora, para a casa de Israel ser chamada de mulher viúva, o marido tem que morrer. E para o marido morrer, só é possível se ele se fazer homem. Caso contrário, a Escritura jamais poderia dizer isso. E onde está o marido? Onde está a morte do marido? A morte do marido está em Isaías de capítulo 53, antes do capítulo 54. Pois, no capítulo 53, nos é falado a respeito da morte do servo sofredor. Veja que em Isaías de capítulo 53 nos diz o seguinte, a respeito de alguém sendo morto, e esse alguém que é morto, ele é morto, todavia ele ressuscita. E a profecia nos diz o seguinte: o servo sofredor do Senhor foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua aliagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos. Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isso é tremendo, meus irmãos. O profeta Isaías, no capítulo 53, nos diz da morte e ressurreição do servo sofredor, e esse servo sofredor é o Messias. E o capítulo nos mostra que Jesus foi cortado da terra dos viventes. Jesus morreu, mas ressuscitou, e ele, Jesus, sendo justo, se tornou justificador de muitos, porque levou sobre si o pecado daqueles que nele creem, e pelos transgressores intercede. E por isso que no capítulo 54, Isaías diz para a estéril, a casa de Israel, se alegrar, porque também o marido ressuscitou, e o marido é o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, eu lhes pergunto, como é que a casa de Israel é chamada de mulher viúva,
se o marido não morrer? Em Isaías de capítulo 54, a partir do verso 6, nos diz o seguinte: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Isso está nos profetas. A casa de Israel recebeu carta de divórcio, como diz em Jeremias de capítulo 3. Em Oséias nos diz que a casa de Israel foi rejeitada. Por isso que em Isaías de capítulo 54 nos diz de uma mulher repudiada. E Oséias e Isaías profetizam no mesmo tempo. Nós vimos que em Isaías de capítulo 54 que a casa de Israel foi uma mulher repudiada, mas a casa de Judá ficou casada com Deus. Porém, a Escritura nos diz que a mulher desamparada, que foi repudiada, diz que ela tem mais filhos do que a da mulher casada. E isso nos mostra que este contexto está falando a respeito das duas casas de Israel. Em Isaías capítulo 50, o profeta nos diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. O profeta Isaías, do capítulo 50, diz que a casa de Israel recebeu carta de divórcio e foi repudiada. Mas, em Isaías, de capítulo 54, o Senhor está tomando para si esta mulher novamente. Deus mesmo diz: por breve momento te deixei, mulher desamparada, casa de Israel, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Em Deuteronômio, no livro da lei, vai nos falar a respeito do Messias, vai falar a respeito da morte e ressurreição do Messias, e que era necessário que isso acontecesse. Vejamos Deuteronômio do capítulo 24, onde nos diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa foi casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. No livro da lei, Moisés está nos dizendo muitas coisas profundas a respeito de Cristo e de Israel. O Senhor achou coisa indecente na casa de Israel, nas 10 tribos, e ele a repudiou. Mas o Senhor disse que ia tomar ela de volta. E veja que essa lei de Deuteronômio não está contra Jesus e contra a sua nova aliança com as duas casas de Israel, pois o marido morre. O que liga a mulher ao marido é a lei, mas se o marido morre, a mulher fica livre da lei e ela pode se casar com outro. Ela pode ser de outro marido sem ser chamada de adúltera. E por isso que o marido morre. O Senhor veio e se fez carne, se fez homem e morreu. Em Isaías capítulo 54 diz que a mulher não se lembraria da vergonha da viuvez dela. Diz que a casa de Israel não se lembraria mais da vergonha da viuvez dela. A mulher se torna viúva porque o marido morre, e ele morre para deixar essa mulher livre da antiga aliança, para que ele possa tomar ela de volta numa nova aliança. Mas para isso acontecer, foi preciso que esse marido tivesse ressuscitado. Isaías 54 nos diz que a casa de Israel não se lembraria da vergonha da viuvez dela. O marido morreu e logo em seguida o Senhor diz que ia tomar a casa de Israel de volta, ou seja, o Senhor Jesus tomou a casa de Israel de volta porque ressuscitou. Alguém pode perguntar: como o Senhor Jesus pôde tomar para si de volta a casa de Israel, se a lei diz que seria transgressão se o primeiro marido
viesse a receber a primeira mulher de volta, depois de haver dado carta de divórcio à primeira mulher. De fato, meus irmãos, isso era abominação, mas em Cristo tem uma revelação. Em Isaías de capítulo 54, a mulher que recebeu carta de divórcio, ela ficou viúva, mas para ela ficar viúva, o marido tem que morrer, e no corpo do marido está a mulher. Jesus morre e a sua mulher também morre por intermédio do corpo de Jesus. E quando eles ressuscitam, a mulher se torna uma nova criatura, e assim a casa de Israel pôde voltar para o marido, porque morreu juntamente com Cristo e ressuscitou juntamente com Cristo. E a casa de Judá também morreu juntamente com Cristo. A casa de Judá e a casa de Israel morreram juntamente com Cristo, todavia ressuscitaram juntamente com Cristo. E assim Jesus pôde fazer uma nova aliança com as duas casas de Israel. Em Romanos, de capítulo 9, o apóstolo Paulo, entendendo tudo isso, ele diz o seguinte: Deus não só chamou dentre judeus, mas também chamou pessoas dentre os gentios, como está dito no livro do profeta Oséias, onde diz: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Em Oséias de capítulo 2 diz o seguinte: o Senhor diz: plantarei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo, e ela dirá: tu és o meu Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos diz que Deus chamou pessoas dentre aqueles que não são judeus, e aplica na sua carta parte dos textos do livro do profeta Oséias. Paulo, na sua carta, pegou textos de Oséias que se referia à casa de Israel, que se referia à restauração das 10 tribos, e aplicou esse texto para os gentios que creem no Senhor Jesus Cristo. Deus disse que se compadeceria da desfavorecida e que chamaria povo àquela que não era povo. Mas quem foi aquela que Deus deixou de ter misericórdia e a que Deus disse que deixaria de ser seu povo? A que Deus deixou de ter misericórdia e a que Deus disse que deixaria de ser seu povo foi a casa de Israel. Mas por meio de Jesus, a casa de Israel se torna povo de Deus, e Deus se compadece dela. E Paulo, entendendo isso, aplicou essa restauração para os gentios que creem no Senhor Jesus Cristo, pois os gentios que creem em Jesus, eles entram na casa de Israel, nas 10 tribos, espiritual, para fazer parte da restauração das duas casas de Israel, não por genealogia, não por carne e sangue, mas somente pela fé no Filho de Deus. Em Jeremias de capítulo 31, o profeta diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, que neste contexto são os gentios que creem em Cristo, e com a casa de Judá, que são os judeus que creem em Cristo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei e que os tomei da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Esta aliança é a que firmarei com as 12 tribos de Israel unidas. No versículo 33, o Senhor diz que firmará uma nova aliança com a casa de Israel. E quando no versículo 33 é dito a palavra casa de Israel, está falando a respeito da união das 12 tribos. Deus diz que na mente dessas 12 tribos lhes imprimiria as suas leis, e também no coração escreveria elas. E eles seriam o povo de Deus, e Deus seria Deus deles. O Senhor Jesus, por intermédio da sua morte e ressurreição, faz uma nova aliança com a casa de Judá, que são os judeus que creem em Cristo, e com a casa de Israel, que são os gentios que creem em Cristo. E Jesus se torna marido desse Israel, o Israel segundo o Espírito. O Senhor Jesus teve que morrer para anular a antiga aliança, para que quando ressuscitasse, trouxesse uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. E essa é a nova aliança, não é igual à antiga aliança. Em Oséias, de capítulo 1, dos versos 10 ao 11, nos diz o seguinte: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar,
que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vocês não são meu povo, se lhes dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se reunirão e constituirão sobre si um só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Meus irmãos, entendam a leitura. O apóstolo Paulo pegou textos escritos no livro do profeta Oséias e aplicou na sua carta aos romanos. E como vimos, aqueles que são gentios estão sendo chamados para entrar nas 12 tribos do Israel espiritual, por meio da casa de Israel. Mas esse chamado é pela fé em Jesus Cristo. E nós, os gentios que creem em Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus. E assim fazemos parte do corpo de Cristo, como está escrito. Os filhos de Judá, que são os judeus que creem em Cristo, e os filhos de Israel, que são os gentios que creem em Cristo, se reúnem, formando um só corpo, a igreja, e constituem sobre si um só cabeça, que é o Filho de Deus. E sobem da terra, porque grande é o dia em que Deus os plantou. Em Oséias, capítulo 6, nos diz o seguinte: as duas casas, elas falam uma para a outra, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a curará, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, nos levantará, e viveremos diante dele. Perceba que a carta aos Efésios, no capítulo 2, tem coisas parecidas com coisas escritas no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. E nessa parte do livro do profeta Oséias, mostra que Efraim e Judá, as duas casas de Israel, iriam buscar o Senhor Deus. Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou juntamente com o seu corpo, que é a igreja. E a igreja é formada por judeus e gentios que creem em Cristo. E eles, depois de 2 dias, ganharam vida, e ao terceiro dia ressuscitaram juntamente com Cristo. As duas casas de Israel alcançam a ressurreição ao terceiro dia juntamente com Cristo. Porém, olhando numa camada mais profunda de revelação em Oséias, podemos ver que o terceiro dia ali está apontando para o 7º milênio, pois por 2000 anos é necessário que Jesus fique nos céus, para que depois desses 2 dias, depois desses 2000 anos, Jesus nos ressuscite ao terceiro dia, que é o 7º milênio, na sua volta com poder e grande glória. Só faz parte da restauração das duas casas de Israel quem crê em Jesus Cristo. Os incrédulos não fazem parte da restauração das duas casas. Se você não entendeu o assunto acerca das duas casas, aqui no meu canal tem estudos e áudios referentes acerca das duas casas de Israel e das 7 festas do Senhor. Veja, pois isso é profundo e tremendo. Em Oséias, capítulo 14, o profeta nos diz o seguinte: quem é sábio, que entenda estas coisas, que é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Meus irmãos, o profeta Oséias é um profeta que vai falar muito a respeito do mistério das duas casas de Israel. É um dos profetas que mais aborda o assunto do mistério e da revelação das duas casas de Israel. E ele nos mostra que quem compreende isso tem sabedoria e é prudente. O tremendo disto é que quem consegue entender o livro do profeta Oséias é chamado de sábio. Se você consegue compreender e entender todo esse mistério, você é sábio. Mas lembre-se que aquele que é sábio não é sábio aos seus próprios olhos. O profeta Oséias nos mostra que o entendimento a respeito das duas casas de Israel é algo que é contido, envolve muita sabedoria de Deus. Deus, ele mostra que quem compreende isso, quem entende isso, é justo e é prudente e tem sabedoria. Os apóstolos, eles compreenderam isso, eles compreenderam este mistério. E por esta causa, o apóstolo Paulo, lá no início da carta aos Romanos, no capítulo 7, ele fala que a mulher estava casada pela lei com o Senhor. Israel estava casada com Deus pela lei. Mas o marido, ele morreu.
de sorte que essa mulher, ela se tornará livre e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. E por isso, Jesus morreu. Jesus morreu para restaurar as 10 tribos e unir a casa de Judá e a casa de Israel. E por este motivo, ele morre. E assim, o apóstolo Paulo diz que, relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, nós morremos. Nós, tanto judeus como gentios que têm fé no Filho de Deus, a casa de Judá e a casa de Israel, segundo o trabalhar do Espírito, que temos fé no Filho de Deus, nós morremos por meio do corpo de Cristo para pertencermos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E aquele que ressuscitou dentre os mortos é o Senhor Jesus Cristo. E assim, Jesus, como no terceiro dia, ele instaurou, ele colocou, ele estabeleceu a antiga aliança no Monte Sinai com as 12 tribos. Assim também Jesus, na nova aliança, ao terceiro dia, ele estabelece a nova aliança com as duas casas de Israel, unindo elas através de seu corpo. Embora saibamos que estamos sendo as duas casas de Israel restauradas através do corpo de Cristo, as duas casas de Israel, o povo de Deus, judeus e gentios, serão literalmente unidos, restaurados, serão literalmente uma nação santa quando Jesus Cristo voltar. O profeta Joel, ele fala a respeito disto, que quando Jesus voltar, nos ares se formará um povo poderoso, uma nação poderosa, posta em ordem de combate. E isso é tremendo e é revelador, meus irmãos. E é isto que o apóstolo Paulo, nos versos 1 ao 4 de Romanos capítulo 7, deseja nos falar. É esta revelação que ele quer trazer para nós. E ele trouxe. E isso é profundo e revelador. Porque no verso 1 de Romanos capítulo 7, ele diz que falava aos que conhecem a lei. E isso é profundo, porque só os que conhecem a lei é aqueles que são capazes de entender isto que o apóstolo Paulo nos diz. Muitas pessoas não conseguem entender isso por ignorância, mas Paulo nos diz que se você conhecer a lei, você vai entender este mistério. Se você buscar do Senhor entender este mistério, você vai conseguir ter essa capacidade, ter essa sabedoria do alto, essa profundeza da sabedoria de Deus que o apóstolo Paulo fala em Romanos, de capítulo 11. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é profundo e revelador. Esta foi a parte 1 a respeito de Romanos capítulo 7. A parte 2 ela vai vir. A parte 2 ela vai abordar mais o assunto da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Romanos 7, meus irmãos, ele é um capítulo que é muito distorcido pela seita calvinista. Mas Deus, ele restaurará todas as coisas e Deus restaura o verdadeiro entendimento de Romanos capítulo 7 através de suas verdadeiras testemunhas, derrubando por terra o calvinismo. Então, virá a parte 2, se Deus permitir. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.